Você já se imaginou investir em empresas que pagam dividendos há 10, 20, 30, 50 anos seguidos? E mais, empresas que não só pagam, mas aumentam esses dividendos todos os anos? É isso mesmo. Hoje eu vou te mostrar quem são os Dividend Kings, por que eles são tão respeitados nos investimentos e como você pode usar esse conceito para construir renda passiva de verdade. O que são os Dividend Kings? Dividend Kings são empresas que aumentaram seus dividendos por 50 anos consecutivos, 5 décadas, meio século. Isso significa que elas passaram por inflação alta, crises financeiras, choques do petróleo, pandemia, mudanças tecnológicas e, mesmo assim, continuaram recompensando seus acionistas todos os anos. Ser um Dividend Kings é estar entre um grupo extremamente seleto. Hoje existem cerca de 45 empresas nesse clube. E você deve estar se perguntando, por que isso é tão impressionante? Para uma empresa aumentar seus dividendos por 50 anos, ela precisa de 3 coisas. Primeiro, um modelo de negócio previsível. Isso mesmo, são empresas que vendem seus produtos e serviços essenciais com demanda estável. Exemplo, bebida, produtos de higiene, alimentação, medicamentos. Segundo conceito, fluxo de caixa forte. Elas geram dinheiro suficiente para operar, investir e ainda pagar dividendos crescentes. E o terceiro pilar, uma gestão disciplinada, sem aventuras, sem riscos desnecessários. Elas valorizam a constância e a longevidade. E é extremamente potente essa combinação que atrai tantos investidores. Agora vamos falar um pouquinho sobre os exemplos mais famosos de Dividend Kings. Alguns nomes são bem conhecidos no mundo e fazem parte desse grupo seleto. Primeiro, vamos falar da Coca-Cola, que por mais de 60 anos vem aumentando seus dividendos. Logo em seguida, vamos falar da Procter & Gamble, que fala muito com produtos como Gillette e Ariel por mais de 65 anos. Logo em seguida, tem a Johnson & Johnson, a gigante de saúde. E não podemos deixar aqui de falar da Pepsi, que está há 60 anos pagando dividendos. Temos 3M, que paga mais de 60 anos de dividendos constantes. Incrível, né? Essas empresas elas atravessaram gerações, entregando dinheiro de maneira consistente aos seus acionistas. E para a gente mostrar se existe outro perfil de empresas que pagam dividendos, a gente pode falar que existem 2, as Dividend Kings e a Aristocrats Kings. Por quê? Porque muita gente confunde as duas classes. A diferença é simples, tá? Enquanto as Dividend Aristocrats, elas aumentam seus dividendos há 25 anos ou mais, a Dividend Kings aumenta 50 anos ou mais. Então, toda King é uma aristocrat, mas poucas aristocrats conseguem se tornar Kings. Isso mesmo. Por quê? Porque são 50 anos entregando o resultado. Isso mostra o nível de excelência dessas empresas. Agora você deve estar se perguntando, por que os investidores amam a Dividend Kings? Tem 2 motivos principais, tá? Primeiro, é a estabilidade. As Dividend Kings, elas são empresas que dificilmente desaparecem. Elas fazem parte do dia a dia das pessoas há décadas. Segundo, é que a renda cresce e os dividendos não ficam parados. Ela aumenta todos os anos os dividendos, protegendo o investidor da inflação. É como ter um aluguel que sobe automaticamente. Agora você deve estar se perguntando, mas vale a pena investir em Dividend Kings? Olha, nunca existe uma empresa perfeita. E mesmo as Kings enfrentam alguns desafios. Vou te contar alguns. Primeiro, elas têm crescimento lento. Algumas são setores tradicionais demais. Muitos momentos elas têm baixa inovação em alguns casos e muitas vezes o seu valuation ficam altos demais. Por isso, muitos investidores usam as Dividend Kings como base para uma carteira estável, sem volatilidade. Mas elas têm aqui um complemento com empresas de crescimento, é a famosa diversificação. Não coloca todos os ovos na mesma cesta, porque você tem que ter uma combinação de empresas com crescimento e as Dividend Kings, porque elas têm aqui esses desafios que eu destaquei para vocês.
Então, a grande conclusão que nós chegamos aqui é que as Dividend Kings, elas são uma referência mundial de qualidade e consistência e muita resiliência. Se você busca renda passiva a longo prazo, se você busca renda passiva a longo prazo, elas são excelentes exemplos do que funciona por décadas. Mas se você quiser, eu posso gravar um vídeo explicando como identificar empresas brasileiras com características de Dividend Kings. Deixa um comentário aqui e me diz se faz sentido ter uma parte 2. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Até a próxima. Tchau, tchau.